Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão? Espero, que, como sempre, que a gente recomenda para nós primeiro, para depois para as outras pessoas, sempre firmes na fé, na coragem, e na esperança de dias melhores que a gente tem certeza que vão acontecer, em nossas vidas, que a gente vai conseguir passar por esse período aí tão nebuloso em que a gente está passando e que tudo se clareará de novo, Então vamos dar prosseguimento, agradecendo sempre a Deus a oportunidade do trabalho, agradecendo sempre a quem escuta, a quem reflete, agradecendo também aos amigos espirituais pela assistência e ao convite aí dessa casa maravilhosa, a casa de Emmanuel. Então nós vamos dar prosseguimento ao estudo do livro Nosso Lar. Paramos no capítulo 35, então dando prosseguimento, hoje estamos no capítulo 36, o sonho. É um capítulo assim que traz até, causa um pouco de estranhamento quando algumas pessoas leem, quando a gente estuda esse capítulo, porque a gente reflete assim, como que um espírito desencarnado, na sua forma perispiritual, no mundo espiritual, pode ter um sonho e desdobrar para um plano superior, além, acima daquele em que ele está. Então é uma linha de estudo bem interessante para todos nós. Então vamos dar prosseguimento e retomamos a esse assunto com as referências que eu estou trazendo para vocês. Então vamos lá. Então esse capítulo vai relatar exatamente isso que eu acabei de falar. O sonho de André Luiz com a sua mãe. Ele fica pensando nela e tudo, e ele entra em consonância com a mãe, e ela vai ensiná-lo, ela vai trazer para ele mais esclarecimentos e avaliando mais assim verdadeiramente o que seria o trabalho no bem. Ele já estava se sentindo integrado ali naqueles mecanismos dos passes, de dar assistência aos irmãos que eram recolhidos das zonas umbralinas e tudo. O André já estava ajudando nisso, aplicando o passe aos necessitados de toda sorte que eram trazidos nessas caravanas e nessas missões de resgate. Aí nós vamos aqui no nosso companheiro de sempre, porque a gente tem um cabedal de livros espíritas, mas tem aqueles onde a gente encontra sempre mais orientações, quer dizer, é claro, na codificação, e esse livrinho aqui que é o Consolador, do Emmanuel e do Chico, que também encontramos aqui muitos esclarecimentos. Então a pergunta 98 é feita a seguinte: nos processos de cura, como deveremos compreender o passe? E a pergunta 99, como deve ser recebido e dado o passe? Prática também recorrente nas nossas casas espíritas, nas casas religiosas cristãs que nós frequentamos e trabalhamos. Então, aí eles vão esclarecer fazendo assim uma síntese, um resumão da resposta da pergunta 98 e da pergunta 99. Assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado e os elementos psíquicos o são do reservatório ilimitado das forças espirituais. Então, quando se faz uma transfusão de sangue, é uma reposição, uma renovação das forças, mas com elementos num reservatório limitado, aquela quantidade específica que vai ser absorvido pelo organismo físico. Quando é feito um passe através de uma transfusão de energias psíquicas, já vai acontecer o seguinte, que esse reservatório de energias, ele é ilimitado, porque ele estará todo
repleto de forças espirituais e estará com disponibilidade da equipe espiritual fazer esse trabalho de repasse do passe. O passe é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. É interessante a gente ver isso, porque, é claro, nas nossas casas tem, né, o passe, a imposição das mãos. Eu sou uma pessoa que eu uso também, às vezes, até para mim mesma, um autopasse, quando eu estou com algum incômodo, alguma dor, alguma região do corpo assim, dolorida. Eu mesmo faço uma oração e repasso essa energia. Com os meus filhos, eu também já fiz isso algumas vezes, quando eram pequenos principalmente. Mas a gente sabe que endereçar o nosso pensamento, vibrar nossa oração, a nossa prece e direcionar, nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos transmitindo também energia, estamos fazendo uma transfusão de energia sem precisar do contato físico, só através da canalização energética do nosso pensamento, tá? Continuando no capítulo, nas câmaras de retificação, André recebe pela manhã as visitas dos amigos que o felicitam pelo serviço prestado. E ele se confessa cansado e com sono, porque no dia anterior nós estamos vindo desde aquele período, né, dos samaritanos, dos resgates, né, os recém-chegados do umbral. Nós estamos vindo aí nessa constância desses capítulos. E então o André auxiliou a equipe, despendeu muitos passes, então ele estava se sentindo um pouco não vou conseguir falar, sem energia, né? A Narcisa prepara um leito nas câmaras e ele relaxa e dorme. Descreve o sonho com sua mãe e diz que viajou em um barco que se movimenta em ascensão e chega a uma paradisíaca região onde as flores retêm a luz, promovendo um espetáculo de cor e perfume. E lá se encontra com sua mãe. Quer dizer, através do pensamento é feito um desdobramento espiritual, aonde o André Luiz é levado a um lugar onde a natureza é mais esplendorosa. Imaginamos nós, né, que a natureza já é linda em qualquer instância, ou na vida material ou na vida espiritual. Imagina cada instâncias mais superiores, aonde tudo é lindo, tudo é belo, essa natureza é esplendorosa. E eu achei muito interessante essa parte que fala sobre as flores retêm a luz. Eu nem coloquei como referência, estou me lembrando aqui agora do último livro do Leon Denis, que se chama O Espiritismo e Arte, né? O Espiritismo na Arte é o nome do livro. E ele vai fazer exatamente essa descrição sobre esse esplendor da natureza quando a música, né, sobe o orbe terrestre e se expande no universo e se explode em cores, em multicores. Então é meio parecido com essa descrição do André Luiz aqui. Ele continua esclarecendo que o sonho é diferente dos que se dão quando na matéria, pois ele tem a nítida noção de que deixou o veículo inferior no leito, quer dizer, o corpo perispiritual que ele usa na colônia Nosso Lar, e de que está em plano diverso, quer dizer, que foi, né, elevado a um orbe mais, a uma vibração, né, mais purificada. Ele tem noção disso. A gente, quando desdobra, alguns de nós conseguem captar todas essas impressões, alguns um pouquinho das impressões, assim, muito difusa, e alguns que todos nós desdobramos, né, quando a gente dorme, e muitos de nós não conseguem registrar isso. Então, eu tenho uma referência aqui que diz o seguinte, que no corpo perispiritual existem outros corpos mais etéreos. Imagina, lá no mundo espiritual, aqueles irmãos todos que estão lá trabalhando, eles ainda estão em trabalho de limpeza, né, do seu corpo espiritual.
através do aprendizado, do conhecimento e do trabalho. Mas eles ainda têm camadas mais materializadas. A gente vê isso lendo os romances espíritas, lendo a obra de André Luiz, lendo os testemunhos que a gente encontra nos livros, né, idôneos, os livros de peso que servem como estudo para nós. Então, Jesus, o ser mais perfeito que habitou entre nós, o corpo perispiritual de Jesus é energia. Ele já passou por todos esses níveis de retirada de camadas, ainda com um pouquinho de, né, materialidade. É o tal que a gente tem que se espiritualizar, né? Quanto mais o crescimento, a evolução espiritual nossa é exatamente isso, é largar as cascas, largar igual a cebola e tirando as cascas para ser só energia, para ser espírito perfeito. Então a gente sabe que no corpo perispiritual existem vários corpos mais etéreos, que em circunstâncias raras, se a gente imaginar também enquanto matéria, quando existe uma diminuição vital através do sono, através do estado de êxtase, através do delírio, através da narcose, também um pouco no estado de coma, existe essa liberação aonde o ser fica mais etéreo. Assim ele é mais suscetível, ele fica menos pesado, então ele é mais suscetível de afastar-se temporariamente do corpo espiritual durante a existência. E isso também vale para a vida espiritual, aonde o André está. Essa passagem que eu acabei de ler para vocês, se alguém tiver interessado em se aprofundar nesse assunto, eu retirei desse livro Animismo ou Espiritismo, do Ernesto Bozano. É um livro, né, bem assim, teórico, mas excelente para esclarecer melhor para nós essa, né, troca de corpos espirituais, tá? Voltando para o capítulo, ele lembra o que a mãe lhe disse sobre o valor espiritual do serviço útil e do trabalho como tônico divino para o coração. O trabalho é um tônico divino, revitaliza, nos faz nos sentirmos úteis. Que muitos retornam ao plano espiritual e se mantêm ociosos. Eram ociosos enquanto matéria, continuarão desejando ser ociosos enquanto espírito. Tá? Até a ficha cair e perceber a necessidade de se melhorar através da utilidade, através do trabalho no bem. Tal qual na Terra, né? Esses irmãozinhos continuam tal como eram na Terra, e discordo como devem cooperar e servir. A gente até lembra lá no início do capítulo, do livro, aliás, daquela senhorinha, né, que já tinha estagiado em diversos setores do nosso lar e nada para ela estava bom. Ela só reclamava de tudo, porque o que ela queria realmente era não trabalhar, ficar na ociosidade. Aí a gente vê aqui, ó, Livro dos Espíritos, né, capítulo 3, da Lei do Trabalho, a pergunta 678. Em os mundos, não é porque está no mundo mais aperfeiçoado, né, em outro orbe, em outro plano, orbe não, né, que seria outro planeta, mas em outro plano que não é necessário ser útil, né? Então, em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalho? A resposta é a seguinte: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Não deduzais que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício para aqueles que estão trilhando o seu caminho evolutivo, né? E Jesus ainda fala, né? Trabalha até hoje, meu pai trabalha até hoje, criando, administrando e governando, né, todo esse universo. No capítulo continua sobre a importância espiritual dos pequenos gestos de amor, como a oferta da sopa, do agasalho, do olhar de compreensão ao culpado, da palavra de encorajamento e de esperança, lembrando que a maior alegria está em mais dar do que receber, que ele pratique o bem em todos os sentidos, dando a si mesmo a tolerância construtiva,
o amor fraternal e a divina compreensão, tal como Jesus, que deu de si para o engrandecimento dos homens mais do que todos os milionários do planeta. Engrandecimento que a gente fala aqui, de modo geral, engrandecimento espiritual, certo? Então a mãe do André Luiz traz lindas lições para ele e a gente aí aproveita para nós também, que essa ajuda, essa utilidade não é só a sopa, é também a sopa, o agasalho, a cama quentinha, mas também é a compreensão, a caridade, o encorajamento, a esperança, né? Levar a palavra, usar a palavra para levar alegria e reconfortar o coração das pessoas que estão em desequilíbrio. Isso a gente lembra aqui do Evangelho, né? O Evangelho que está aqui no capítulo 13, que é não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, que vai falar sobre a caridade material e a caridade moral, né? A material sempre sendo a mais fácil de se fazer e a caridade moral tão engrandecedora como, né? E mais difícil, porque vai do coração, tá? A gente também pode lembrar aí, quando a mãe do André Luiz fala sobre dando mais de si do que esperando receber, da oração, né, de Francisco de Assis, que ele, né, pede que a gente tenha que compreender mais do que ser compreendido, amar mais do que ser amado, pois aí sim é que nós receberemos sempre dando. Então, depois ele fala sobre o Cristo, e aí eu fui buscar nesse livro aqui, que também é excelente, eu adoro esse livro, Religião, do Carlos Embaçaí. Tem um capítulo aqui que eles vai falar sobre o Cristo. Nossa, e é uma página de um sentimento, de um lirismo, de uma emoção muito maravilhoso. Então, se vocês puderem, deem uma olhadinha. Eu só tirei um pedacinho que ele diz lá no final sobre o Cristo. Este homem, este herói, este mártir, este santo, este espírito excelso foi que regou com suas lágrimas e seu sangue a árvore hoje bendita do cristianismo. É lindo, né? Arremata esse capítulo que vai falar sobre o Cristo, vai fazendo uma passagem assim por todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Maravilhoso. Voltando para o capítulo, ela continua dizendo que o bônus hora é apenas um critério adotado em nosso lar, né? Nós já vimos, já estudamos essa moeda de troca de crédito que temos lá no mundo espiritual, para o valor externo do serviço prestado, mas que o seu verdadeiro valor somente Deus mensura, pois há uma correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. Quer dizer, tanto aqui no mundo espiritual, quanto no mundo, tanto lá no mundo espiritual como aqui no mundo material, nós sempre teremos os agravantes e os atenuantes. Por mais que lá possa ser computado o bônus hora, mas o verdadeiro valor disso só Deus vai mensurar. A mesma coisa, um trabalho nosso de caridade, uma assistência aos necessitados que nós, porventura, formos dar, né? As pessoas e nós mesmos vamos dar um determinado valor para aquilo, mas Deus é que vai mensurar, porque Ele vai fazer essa correspondência entre o servidor e as forças divinas da criação. Então, para tudo nós teremos agravantes e atenuantes. Não adianta eu estar ali fazendo o trabalho aos olhos dos outros, mas com o coração oprimido e fazendo de má vontade. Então, por isso que é dito que a verdadeira intenção só Deus mensura. Então, nós temos que ver o contexto que levou, né, a pessoa a fazer aquelas coisas, as intenções, as pressões que aquela pessoa sofreu. Então, por isso que só Deus tem a imparcialidade perfeita para pesar as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso progresso, certo? E as nossas, né, as benesses que a gente pode propiciar aos nossos semelhantes e retirar desses nossos trabalhos de assistência, tanto seja de materialidade quanto também de moralidade, ok?
Assim a gente termina esse nosso capítulo 36, que foi um capítulo bem grandinho e com bastante informações para todos nós. Um beijinho, fiquem com Deus, sempre com gratidão no coração, e até o próximo capítulo do livro. Um beijo.